Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 127. Título: Enquanto é dia. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus, João 9, 4. Sabemos que o labor divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia perene e resplandecente de oportunidades. No entanto, para gravar-nos no entendimento o valor real da passagem na terra, fala-nos Jesus de sua conveniência em aproveitar o ensejo do contato direto com as criaturas. Se semelhante atitude constitui motivo de preocupação para o Mestre, que não dizer de nós mesmos, nos círculos carnais ou nas esferas que lhes são imediatas, dentro das obrigações que nos competem na sagrada realização do bem eterno. Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las a seu tempo. Não ignoramos que, sendo Ele o enviado do Altíssimo no mundo, os discípulos da Boa Nova são, a seu turno, os mensageiros de seu amor, no mais recônditos lugares do orbe terrestre. Os que vibram de coração voltado para o Evangelho são, efetivamente, emissários da divina lição entre os companheiros da vida material, onde quer que estejam, e bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitarem o dia generoso, realizando em si próprios e em derredor de seus passos as obras santificadas daquele que os enviou. Jamais desdenhes, desse modo, a posição em que te encontrares. Busca valorizá-la através de todos os meios ao teu alcance, a fim de que teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para teu próprio círculo. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz, enquanto é dia. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, companheiras e companheiros do Grupo Espírita Francisco de Assis. Nós hoje damos continuidade aos nossos estudos com o Livro dos Médiuns. Nós iremos estudar os itens 122 a 125. Lá no Livro dos Médiuns, esses itens estão incluídos no capítulo 7, que tem como título A Bicorporeidade e a Transfiguração. Sobre o fenômeno da bicorporeidade, é o que tem sido objeto dos nossos estudos nas últimas semanas, no que se refere ao Livro dos Médiuns. Então, temos como exemplo, no dia 30 de abril, tivemos um estudo ao vivo com a nossa companheira Andréa, no qual ela falou sobre esse tema, a bicorporeidade, que nada mais é do que a impressão de que uma certa pessoa tem dois corpos, quando na verdade um é o corpo material e outro é a projeção do seu perispírito em um local diferente. Então é apenas uma impressão de que há dois corpos, mas que é feita pela emanação de um único ser, que tem o seu corpo material e tem o seu envoltório fluídico, que nós conhecemos como perispírito. Naquela ocasião, nós discutimos sobre um caso emblemático aqui para o Brasil, o grande médium, escritor, grande figura espírita de Eurípides Barçanufo,
que, entre outras possibilidades, demonstrava esse fenômeno da bicorporeidade. Era comum que ele, por exemplo, no meio de uma aula, ele era professor do Colégio Allan Kardec, ele pedisse licença aos alunos porque precisava fazer um atendimento. Então ele se recolhia como que num estado de transe e era visto quilômetros de distância atendendo pessoas em necessidade. E depois ele retornava. E como seus alunos conheciam essa sua capacidade, já tinham notícias de que ela era verdadeira, eles aguardavam pacientemente. Então, esse foi o fenômeno que nós estudamos nas últimas semanas do Livro dos Médiuns. E agora, a partir do item 122, Kardec passa a tratar do segundo fenômeno, que é o da transfiguração. Esse fenômeno, define ele, consiste na modificação do aspecto de um corpo de uma pessoa viva. E ele dá um exemplo aqui, num caso que ele mesmo diz poder garantir a autenticidade, que teria sido ocorrido entre os anos de 1858 e 1859, nas cercanias de Saint-Étienne. Nesse caso, uma jovem de 15 anos, ela tinha essa estranha habilidade de se transfigurar, ou seja, ela tomava a aparência de pessoas mortas. E ela tomava essa aparência de uma forma tão completa que se acreditava estar na presença dessas pessoas, porque realmente os traços do rosto mudavam completamente, o olhar, o tom da voz, as expressões usuais que aquela pessoa tinha na própria linguagem, e, em especial, ela tomava a aparência do irmão, que tinha falecido alguns anos antes, na idade de 20 anos, e a jovem com 15 anos. E esse irmão era muito mais forte, muito mais corpulento do que ela, e isso causava um verdadeiro espanto. Tanto que um médico da região, que já tinha presenciado esses fenômenos, queria conferir, né, se certificar de que não era um ilusionismo, algum tipo de enganação, e ele fez a experiência de pesar essa menina na presença de muitas pessoas. E ele chegou à conclusão de que quando ela tomava a aparência do irmão, que morreu antes e que era muito mais corpulento, ela chegava a ter o peso que era o dobro do peso dela em condições normais. Então, as pessoas chamavam de milagre, né? Mas Kardec vai discutir como um fenômeno. Ele vai discutir que também, e mais naturalmente, esse fenômeno não tem um grau tão forte. Ela pode ocorrer por uma simples contração muscular, então a fisionomia da pessoa muda, pode até tornar a pessoa irreconhecível, mas não com os traços que determinaram o caso da menina. Simplesmente o semblante, a aparência vai refletir outra pessoa, mas sem alterar tanto o corpo. Nós podemos ver uma manifestação próxima a isso, num grau menor, para quem conhece a mediunidade de Edivaldo Pereira Franco. Quando ele apresenta mensagens de Bezerra de Menezes, nota-se uma transformação na sua voz e no seu semblante, que é muito característica desse espírito, dessa personalidade. E, nesse caso, a pessoa pode parecer um pouco mais jovem, mais velha, alterar um pouquinho da sua aparência, mas não vai ter alterações tão drásticas. No caso que ele foi tratado, da menina, realmente tem que haver uma teoria maior para explicar isso. E a teoria que rege todos os fenômenos mediúnicos não pode prescindir do perispírito. Então, ele nota que já discutimos isso em outras oportunidades, que o perispírito, por uma modificação da sua constituição, pode se tornar visível. A gente viu o caso das aparições, pode se tornar até tangível, pode ser tocado, pode alterar a opaticidade, né, no sentido de não vermos através dele, inclusive de uma pessoa viva, como a gente viu no caso da bicorporeidade, pode passar por essas mesmas transformações. Por isso, Kardec colocou o fenômeno da transfiguração junto do fenômeno da bicorporeidade, como professor que era e com a sua didática, pelo fato deles compartilharem de uma explicação próxima. Se nós imaginarmos essas capacidades que já discutimos do perispírito, não fora do corpo,
mas junto ao corpo da pessoa, irradiando por volta dela, como se fosse uma espécie de vapor envolvendo, e sofrendo essas modificações, fica explicado que pode haver um corpo diferente, em aparência, que está se sobrepondo àquele corpo que é o da pessoa encarnada. Ele pode mudar de aspecto, ele pode emitir uma luz, de acordo com as possibilidades e a vontade, claro, daquele espírito. E outros espíritos podem também concorrer nessa produção do fenômeno. E Kardec aponta então que essa parece ser a verdadeira causa desse fenômeno, que é muito estranho realmente e muito raro da transfiguração. E isso poderia explicar também até a diferença de peso. O corpo em si não variaria o seu peso, porque a quantidade de matéria do corpo é a mesma sempre. Mas você pode mudar o peso relativo. Se uma pessoa sobe numa balança e alguém empurra essa pessoa para baixo, é como se o peso tivesse aumentado. Da mesma maneira, se uma pessoa sobe numa balança e ela se apoia em alguma outra pessoa, aquele peso diminui. Então, todos os fenômenos que já foram discutidos que podem alterar a posição de uma pessoa, eles podem contribuir para um peso maior ou menor, que poderiam trabalhar junto nesse fenômeno da transfiguração. E aí, ele discute algumas coisas no item 124, que vou pedir licença aqui para inverter a ordem, porque acredito que é uma conclusão importante para nós. E aí, pulando para o item 125, Kardec comenta também da questão dos agêneres, essa palavra que está discutida na Revista Espírita, fevereiro de 1859, e aí por isso ele achou que não era tão interessante trazer essa discussão para o Livro dos Médiuns, mas é interessante perceber que essa palavra diz respeito a uma aparição tangível, ou pelo menos um tipo de aparição tangível. É o fato de algum espírito poder, por algum momento, por alguns instantes, por algum tempo, se revestir da forma de uma pessoa como se fosse viva, a ponto de nós, em olhando essa aparição, em olhando esse espírito que está de uma forma aparente, confundi-lo com uma pessoa viva. E daí a palavra agênere, aquele que não foi gerado, porque não é uma pessoa, né? Ela não nasceu, não é um ser humano encarnado. É apenas uma aparição que ela é tão completa que nos dá a impressão de ser uma pessoa que está no estado encarnado. Então também compartilharia da mesma explicação desse tipo de fenômeno. E aí, voltando ao item 124, ele discute que realmente pode-se pensar que o corpo tome uma aparência maior, como no caso da menina, ou das mesmas dimensões, mas como poderia, por exemplo, tomar o corpo de uma criança? Será que uma pessoa adulta poderia se transfigurar em uma criança e aí ficar menor? Como é que o corpo espiritual poderia ser menor do que o corpo material, sem ultrapassar ele? Como é que as pessoas não veriam aquele corpo? E aí ele diz uma coisa interessante aqui, que é fundamental para a nossa compreensão da ciência espírita. De tudo que ele disse, ele coloca aqui no segundo parágrafo do item 124. Quanto ao fenômeno em si, não afirmamos e nem negamos a sua possibilidade. No caso de ocorrer, o fato de não se poder explicá-lo satisfatoriamente não o infirmaria. Ou seja, ele aqui está fazendo um trabalho de análise da ciência espírita. Ele não está afirmando nem negando a possibilidade. Ele está, diante de um fenômeno que é apresentado, especulando, trazendo a questão do perispírito para possíveis explicações. E ele acrescenta: é preciso não esquecer que estamos no começo dessa ciência e que ela ainda está longe de haver dito sua última palavra sobre esse ponto, como sobre muitos outros. Então, a postura de Kardec é muito prudente. Ele não se compromete com a necessidade ou com a impossibilidade desses fenômenos. Ele apenas aplica aquele conhecimento que os espíritos vêm trazendo e que as suas pesquisas o conduziam para que possa dialogar com esses fenômenos na ordem do natural, para que nada seja encarado como um milagre, como um fenômeno sobrenatural, para que o espiritismo possa contribuir
com as suas possibilidades, com a sua investigação, para o esclarecimento das pessoas que passam por esse fenômeno, muitos médiums, né, que passam por isso. Tem um caso aqui citado, para quem tem a tradução de Herculano Pires, ele menciona que conheceu um médium que realmente passava por essas questões. Era o médium Urbano de Assis Xavier. E ele diz, né, Herculano Pires, que observou um caso desse em 1946, um caso no qual esse médium parecia como que se formasse sobre o rosto dele uma máscara transparente e que essa máscara ia ganhando os contornos do espírito que se comunicava. E é um fenômeno, aponta Herculano Pires, de sintonia e não de penetração do espírito no corpo do médium, né? Não quer dizer que o espírito entrou ali e mostrou o seu perispírito, é simplesmente uma questão de sintonia, uma alteração que se sobrepunha à expressão do médium, mas é importante destacar, não quer dizer que o espírito foi lá e entrou no corpo do outro, que materialmente se posicionou em cima. O espírito não precisa disso. O perispírito é expansível, né? Se uma pessoa, como foi mencionado no fenômeno da bicorporeidade, pode estar dormindo num lugar e aparecer num lugar muito distante, é sinal de que o seu perispírito pode chegar até lá. Então não tem necessidade de um espírito ficar grudado no corpo de uma pessoa para que apareça com a sua aparência. Ele pode simplesmente, por sintonia, projetar essa imagem, caso aquele corpo, como é o caso de um médium, tenha essa possibilidade fluídica. Aí, quando a gente pesquisa a história do Urbano, a gente vai ver que, na verdade, ele foi tomado por esses fenômenos, eles foram muito surpreendentes. Num primeiro momento, ele não tinha nenhuma espécie de entendimento, de controle disso, e aí, até mediunicamente foi indicado o Cair Bar Schutel para poder orientá-lo, e ele acabou se tornando um discípulo desse outro grande espírita. Então, a doutrina espírita, na sua capacidade de ciência espírita, do estudo da mediunidade, ela vem para atender a esse tipo de pessoa, a esse tipo de fenômeno, para trazer um esclarecimento e fazer com que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível. É claro que esse fenômeno é muito complexo, ele mesmo, Kardec, qualifica como estranho e raro, e aqui ele faz um último adendo, dizendo que, por exemplo, no caso de uma criança ou de um corpo menor do que o corpo do médium, a gente tem o fenômeno da invisibilidade, com algumas explicações que também já foram expostas por nós em estudos anteriores. Eu indicaria aqui, como ele coloca em relação ao fenômeno de transporte, que está no item 96, indicaria a palestra do nosso irmão Mauro, do dia 17 de fevereiro, que cobre exatamente esse item e os itens seguintes. Mas, em todos esses nossos estudos, e concluímos aqui, vale a prudência de Kardec, que tinha o cuidado de estudar os fenômenos sem se empolgar demasiadamente, sem se exaltar além da prudência, da sobriedade que realmente o seu trabalho merecia. E para nós é uma grande lição e temos muito a aprender com Kardec se, como espíritas, tivermos também essa prudência. Se não nos ocuparmos apenas dos fenômenos, se não nos empolgarmos com a questão desses fenômenos, dos conhecimentos novos e exóticos que podem trazer, mas se tivermos a sobriedade de, sobretudo, perceber a nossa transformação moral como mais importante. Reconhecer o serviço prestado por esse estudo da doutrina espírita, que está sempre a serviço da pessoa, a serviço do ser humano, que esclarece o espírito no seu aspecto mais importante, que é aquele que vai permanecer. Um dia, nós iremos conhecer esses fenômenos mais a fundo, nós iremos, na qualidade de espíritos, mergulhar mais profundamente nesse conhecimento, mas, sobretudo, para que a gente chegue até aí, é importante avaliar a nossa evolução moral, a nossa forma de conduzir a nossa vida, as nossas escolhas, e esse é o ponto principal de todos os nossos estudos. Muita paz para todos nós.